Atos 16:16. Lemos assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Vou repetir isso porque isso é significativo. Lembrando que se trata de uma jovem adivinhadora, e a frase era: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Continuando, isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Mais uma vez fazendo um destaque, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vamos orar? Grande Deus, eterno Pai que estás nos céus, santificado, ó Pai, seja teu santo e bendito nome. Estamos aqui na tua casa mais uma vez para louvar o teu nome, para compartilhar tua palavra, para ouvir a tua voz, e assim te pedimos, ó Pai, que nossos corações estejam abertos para ouvir a tua voz. Dá-nos discernimento e entendimento, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero conversar com vocês, compartilhar um pouquinho desse texto. Na verdade, eu gostaria de ler, continuar a sequência, porque esse trecho está muito interligado. Esse momento com essa jovem endemoniada, a sequência mostra o desespero daqueles homens que tinham lucro com a adivinhação daquele espírito maligno, e o que eles fazem? Eles levam Paulo às autoridades. Paulo acaba preso, primeiro açoitado, Paulo e Silas, né? Açoitados, e na sequência nós temos também aquele relato tremendo que está a partir do verso 35, a partir do verso 27, a respeito da conversão do carcereiro, né? Todos nós conhecemos bem esse texto, né? Então, por isso que eu não li todo o texto, mas quero compartilhar com vocês a respeito desse contexto aqui. E a primeira coisa que eu gostaria de frisar, se eu fosse dar um título, eu daria o seguinte título, né? Discernindo a voz do Senhor. Discernindo, conhecendo, identificando a voz do Senhor. Se tem algo que nós precisamos estar atento todos os dias, em todo o tempo, reconhecer as vozes que estão à nossa volta. Porque nós somos cercados por vozes, de pessoas, de amigos, do chefe do trabalho, enfim, né, da sociedade, vozes a todo tempo, que vêm ao nosso encontro. Mas olha como o texto nos mostra que nem tudo que reluz é ouro, já diz o ditado popular, né? Nem tudo que reluz é ouro. Eu coloquei aqui no meu esboço assim, né? Um louvor da boca do inferno. Um louvor da boca do inimigo. Estes homens são verdadeiramente servos do Altíssimo e, como é que é? E vos anunciam o caminho da salvação. Meu Deus, olha, que testemunho.
Olha que declaração, cheia de verdade, é ou não é verdade? Cheia de verdade, absoluta verdade. Aqueles homens eram servos do Senhor, anunciavam o caminho da salvação, mas aquilo estava saindo da boca do inferno. E por isso eu disse, discernir, meus irmãos, discernir. O texto diz que por vários dias, isso se repetia, por vários dias. Esses homens são servos do Senhor. Meus irmãos, é preciso ter discernimento, para não se ensoberbecer, para não se dar por elogiado, tomar cuidado até para não dizer sim para o inferno, quando na verdade, achando que está dizendo sim para uma palavra de poder, uma palavra de santidade, uma palavra de autoridade, porque a palavra continha verdade pura. Mas Paulo, olha só, ele poderia ter se voltado para aquele espírito que fosse e dito assim: de fato o que você diz é verdade, porque nós aqui estamos em nome do Senhor, e dado um sermão no inimigo, não poderia? Não. Ele sabia que aquela fala não tinha um pingo de adoração, não tinha um pingo de sinceridade. Olha só, eu disse que era verdade, mas não tinha um pingo de sinceridade. Não tinha. Como precisamos tomar cuidado, né? Como precisamos tomar cuidado, porque muitas das vezes, meus irmãos, as vozes que estão ao nosso lado são vozes que dizem verdades, nas quais não há sinceridade. Olha só. Já parou para pensar como isso é preocupante? O quanto isso, nos nossos dias, é preocupante? Cuidado para não bater palma para palavras que mesmo, digamos assim, né, na grafia, no som, é verdade, mas no sentimento, não há verdade. Era o diabo dizendo: esses homens são servos do Senhor, estão anunciando o caminho da salvação. Mas entenderam? Ele até sabia que aquilo era verdade. Ou seja, ele estava dizendo uma coisa que ele próprio não desfrutava, não era verdade para ele. Aquele espírito maligno estava sentenciado ao inferno. Então cuidado, porque muitas das vezes estamos ouvindo palavras que aquele que traz aquela palavra não tem autoridade nenhuma na palavra. Pode ter até autoridade, e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês que o diabo tem autoridade, gente. Calma, daqui a pouco eu chego lá. Então cuidado, por favor, vamos buscar discernimento nas vozes que ouvimos neste mundo, vozes elogiáveis, vozes de falas bonitas, de falas com as quais eu concordo, mas cuidado para não beber na cisterna rota. Cuidado. Sério isso, né? Muito sério. Meus irmãos, o texto então vai dizer, eu comentei, né? A partir do verso 19, vai mostrar que, olha só o que o texto diz: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E aí começou, sabe, meus irmãos, é assim, olha, quando colocados à prova, quando aquela palavra, quando o mentor da palavra foi colocado, digamos, usar uma expressão, né, em xeque-mate, né, colocado contra a parede, foi confrontado, aí a máscara cai.
Aí a máscara caiu. Levaram Paulo e Silas para as autoridades. E aí o texto, se você for lendo, vocês vão ver que é claro que as autoridades respaldaram a palavra dos senhores, e não a palavra, e nem aquela palavra de testemunho que estava ali acontecendo. Vejam bem, preste atenção no que eu estou tentando mostrar para vocês. O que levou Paulo e Silas àquelas autoridades? Foi uma declaração daquela jovem adivinhadora, e a declaração colocava Paulo e Silas na condição de autoridades espirituais, servos de Deus, anunciam a palavra o caminho da salvação, e agora estão eles lá diante das autoridades, levados pelos senhores daquela jovem, porque cadê o meu lucro? Eles não podiam fazer isso, e aí inventaram história, diz assim, são judeus que trazem coisas que não tem nada a ver com a gente, etc. Aí inventou a narrativa, né? Parece até os nossos dias, né? Apareceu a narrativa aí, e o que aconteceu? As roupas rasgadas, açoitados e colocados na prisão. E ainda é assim, olha só, ainda não foi simplesmente mandado para a prisão, é assim, olha, o carcereiro recebeu orientação específica, dizendo assim, guarde-os, prenda-os com máxima segurança, porque deveriam ser homens muito perigosos, né? Deveriam ser homens muito perigosos, homens, servos de Deus, que anunciavam o caminho da salvação, máxima segurança para eles. E o texto diz que eles foram acorrentados ao tronco e colocados no cárcere inferior. Porque foram declarados servos do Senhor e anunciado o caminho da salvação, e por usarem essa autoridade para repreender o inferno, para repreender o inimigo, um espírito maligno. Pois é, a gente sabe que é assim que funciona. Eu coloquei aqui no meu esboço assim, olha, é lucro, é a linguagem desse mundo, é ou não é? É a linguagem desse mundo. Se der lucro, vale tudo. Lucro. Coloquei assim, vantagem, né? Tem que levar vantagem. Não importa a prejuízo de quem. Não importa. O importante é que eu tenha vantagem, em detrimento de quem quer que seja. Ou não é o que nós estamos vivendo hoje? É o que a gente vive hoje. Eu coloquei ainda assim, olha, engano. Eu destaquei, né? Lucro, vantagem e engano, porque são características do nosso inimigo, características terríveis do nosso inimigo. Eu coloquei assim no meu esboço, ó, esse é o maior propósito do inimigo, é o maior propósito dele. Ele quer ser adorado, ele quer ser adorado. Eu separei um texto, pode colocar o texto na tela para a gente, que eu queria que vocês olhassem esse texto com muito carinho. Abra na sua Bíblia também, mas eu fiz alguns destaques, eu gostaria muito, muito mesmo que vocês olhassem com carinho, porque parece que tem algumas coisas que passam assim na Bíblia, assim, sabe? A gente olha o contexto e a gente não olha detalhes, não é? É o texto da tentação de Jesus. Mas preste atenção que eu peguei Lucas e não Mateus, que é o que a gente mais usa. Porque olha como o texto está, olha só. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos. Olha que eu coloquei, olha que eu frisei ali, está aí no texto bíblico. Olha só, porque ela me foi dada. Ela me foi dada. A glória e a autoridade do mundo que vivemos, dos reinos, estão nas mãos do diabo. Ele é o príncipe deste século. Ele é o príncipe deste século. Eu diria, ele é o Senhor deste século. E eu vou levar esse texto para que, porque às vezes a gente fica procurando, outro não trouxe a Bíblia, não, eu vou colocar lá. O diabo está diante de Jesus e está dizendo para Jesus, olha só, verdades, tá? Verdades, olha só,
eu vou te dar a glória, eu vou te dar esses reinos, porque olha só, me foi entregue, está nas mãos dele. O mundo jaz, é isso aí, não é isso? Se prostrado me adorares, tudo será teu. Se prostrado me adorares. Se o diabo não é adorado, se o diabo não é, sabe, me desculpe a expressão que eu vou usar, a gente usa muito, é popular, né? Paparicado, né? A gente não diz assim, né? Paparicado, ele se revolta contra você. Tudo nesse texto, tudo que ele queria, não nesse, no texto principal da nossa reflexão, tudo que ele queria era que Paulo e Silas apenas aplaudissem uma verdade. Tudo que ele queria era que Paulo e Silas aplaudissem uma verdade. Somos de fato. Tudo que ele quer é que você concorde com ele. E às vezes ele usa a verdade de Deus contra você, só para você concordar. Vocês, enfim, não vou fazer o comentário que eu ia fazer não, porque usando uma outra linguagem, as pessoas chegam para a gente e tentam nos comprar tentando se dizer como nós. As pessoas chegam aqui, o necessitado quando chega aqui, ele diz assim, não, porque, sabe, eu sou crente, sabe, às vezes ele sabe que não tem como, né? Eu sou desviado. Olha só como ele tenta se aproximar de você, se dizendo igual a você, se dizendo da mesma fé, querendo fazer parte da família da fé, querendo ser chamado de irmão, mas porque ele tem propósito. Eu sou pastor, às vezes muita gente ouve isso por aqui, né? Chega, sou pastor, sou missionário, mas não diz a igreja, não sabe quem é o pastor que está sobre, porque ele quer que você se declare um igual, ou ele quer se declarar igual a você. Servos do Altíssimo, cuidado, discernimento, meus irmãos, peça discernimento ao Senhor, cuidado, porque o diabo é assim, ó. Eu poderia ter pego as outras frases do diabo com Jesus, né? Mas só para a gente caminhar, isso aqui me chamou muita atenção, gente. Isso aqui me chamou muita atenção. Cuidado. Nós estamos vivendo num mundo cujo senhor deste mundo é o diabo. Cuidado. Seguindo, meus irmãos, eu coloquei assim no meu esboço assim, ó. Não duvide disso. Pare de olhar para o mundo como se ele fosse inocente. Este mundo não é inocente. Este mundo trabalha para o inimigo. Este mundo é servo do inimigo. Este mundo é escravo do inimigo. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos ser amigos deste mundo. Bem, olha só, eu coloquei aqui eu coloquei aqui no meu esboço assim, olha, será sempre assim? A resposta do inferno. Se ele não consegue fazer com que você faça a vontade dele, se ele não conseguir te seduzir, te convencer, ele vai te perseguir. Se ele não conseguir te seduzir, se ele não conseguir te convencer, se ele não conseguir trazer você para junto dele, ele vai te perseguir. A Bíblia diz que o propósito do inimigo, ele veio ao mundo para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ele nunca vai se declarar assim. Ele vai chegar, provavelmente, daquele jeito que está no texto. Estes são homens de Deus, servos do Senhor. Eles anunciam, olha só, ele é o pai da mentira, então ele nunca vai se declarar quem ele é. Ele vai tentar se disfarçar de um irmão seu, ele vai se disfarçar de um pastor, ele vai se disfarçar de um
missionário, de um apóstolo, disso, daquilo, para poder se aproximar de você. O dia que você se rebela, o dia que você o desmascara, escutaram isso? O dia que você o desmascara, ele te persegue. Eles acabaram numa prisão. Coloca o outro texto para a gente, eu sei que é bem conhecido, mas só para frisar exatamente isso. Olha, esse é o propósito dele. Esse é o propósito dele. Ele anda em derredor de nós o tempo todo, mas o propósito dele é devorar o tempo todo. Por que eu trago esse texto? Eu fiz questão também de gravar. Olha, não esqueça, meus irmãos, que ele está à nossa volta. Cuidado para você não se iludir com esse nosso evangeliquez, achando que o inimigo não está perto, ele está perto. Mas o pior, ele está disfarçado. O pior, na boca ele traz palavras, talvez, de Deus. Amém, meus irmãos? Preste atenção, muita atenção. Não temas, é simplesmente uma questão de postura. Escutem isso. É simplesmente uma questão de postura. No início eu disse o seguinte: precisamos discernir. Segunda coisa, precisamos ter postura. Postura é atitude. Assim como Paulo e Silas, postura. Não basta discernir se você não tiver postura. É o primeiro passo, discernir, mas você precisa ter postura. Precisamos ter uma postura que nos coloque realmente na condição que é nossa, de servos do Senhor. Nós precisamos ter a postura de quem tem autoridade do Senhor. Paulo não hesitou, ele disse, olha a frase: em nome de Jesus eu te mando, sai dela agora. A atitude foi, firme, de postura. E talvez você esteja pensando assim, né? Puxa vida, pastor, mas olha só, mas eles sofreram pra caramba, foram açoitados, pararam num calabouço, sofreram pra caramba. É verdade, mas eu quero mostrar para vocês uma coisa. Primeiro, o que o texto diz na sequência então? Lá estavam eles, aí o texto diz assim: por volta da meia-noite, aqueles 2 homens, torturados, acorrentados, o que eles estavam fazendo? Fazendo o quê? Adorando a Deus. Isso é postura. Isto é a atitude de quem está profundamente resolvido na sua relação com Deus, não permitindo que as circunstâncias que são momentâneas façam eu mudar de posição, eu mudar de postura, eu mudar de atitude. Açoitado, preso, mas quem eu sou? Eu sou adorador, então vamos adorar. Meia-noite, vamos cantar, né? Eu sou livre, né? Já pensou? Eu sou livre. Eles, postura. E toda vez que a nossa postura grifar, marcar quem somos e quem é o nosso Deus, o socorro dele virá. E virá assim, como uma avalanche, virá de fato, não vai tardar, virá imediatamente, virá, creia nisso. Postura, meu irmão, postura, que nada te separe do amor de Deus.
Que nada te faça mudar de atitude porque não estou satisfeito, porque estou sofrendo, porque estou passando uma dificuldade. Postura, meu irmão. Quem é você? Quem somos nós? Adoradores. Então eu vou adorar. O mundo está desabando à minha volta. Não interessa. Deus é por nós. Quem será contra nós? Lá vamos eu. Quem vai nos separar do amor de Deus? Será tribulação, isso, aquilo, etc. e tal. Vocês conhecem o texto. Postura. E aí o texto fica lindo, né? Porque vem um terremoto, a cadeia, as correntes se quebram. É sobrenatural, porque como é que um terremoto vai abrir corrente? O terremoto pode derrubar a parede, né? Abrir uma corrente, mas abriu corrente, abriu portas. Abrir portas até poderia, né? Porque o tremor, né? Etc e tal, relaxamento de estruturas, etc e tal. Mas eles estavam completamente livres. Aí você conhece o texto. O carcereiro fica louco, né? Já pega uma espada, porque ele pensou, se eu não der conta eu vou morrer, é melhor eu morrer por minhas próprias mãos. E você conhece a história, né, Paulo? Não faça isso, estamos todos aqui. Como? A cadeia aberta, estamos todos aqui? Isso não existe. Não existe. Isto não existe. É preciso ter muita convicção do que Deus quer na sua vida. E Paulo sabia que ele estava ali, as portas se abriram, e ele sabia que era Deus. Então vou esperar Deus falar comigo. Eu vou esperar. Ele não foi imediatista, porque muitas das vezes, meus irmãos, a falta nossa de postura e de discernimento nos faz atropelar as situações e fazer o que não devemos fazer. Paulo não se precipitou. Eles poderiam abrir, salve-se quem puder. Vai embora todo mundo. Eu disse, não. Vamos ouvir Deus. Não. Não posso me precipitar. Eu sei que as portas estão abertas. Postura. Vem o carcereiro, e você conhece a história, né? O carcereiro acaba levando ele para a casa dele. O texto diz que a frase do carcereiro, deixa eu ver se eu acho aqui, a frase dos carcereiros, verso 30 diz assim, que devo fazer para que seja salvo? Que devo fazer para que seja salvo? Vocês querem saber o que eu acho dessa frase? Sabe o que eu acho dessa frase? É que esse carcereiro tinha ouvido o depoimento daquela mulher. Estes são servos do Senhor que vos anuncia o caminho da salvação. Eu acho que ele tinha ouvido que aqueles homens eram servos do Senhor e que anunciavam o caminho da salvação. E quando ele está diante daqueles homens, eles diz, o que devo fazer para ser salvo? Afinal de contas, vocês anunciam, vocês ensinam o caminho da salvação. O que eu devo fazer? Tremendo, né, meus irmãos? Tremendo. Se foi ali que ele ouviu, eu não sei, mas é isso que eu penso que deve ter sido. Meu Deus, ali estavam eles salvos, ali estavam. Coloca o texto do Salmo 30 aí para mim. Eu sei que você conhece, mas algumas coisas também me chamaram muita atenção quando eu lia esse Salmo. Eu procurava apenas essa segunda parte, que fala, que é tão conhecida, né? Mas olha que coisa linda esse Salmo, olhando para ele, esse verso todo, né? Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Tremendo, né? Isso é lindo, né, meus irmãos? Isso é lindo. Mas eu quero chamar a tua atenção. Olha o grifo que eu fiz. Eu fiz o grifo na ira do Senhor. Não passa de um momento a sua ira. Porque às vezes, meus irmãos, por favor, fica aqui comigo. Às vezes, provocamos a ira do Senhor.
Às vezes, nossa falta de postura, a nossa falta de discernimento, sabe, a nossa fraqueza que nos leva a, sabe, a bater palma para o diabo. Mas eu quero te dizer nessa noite, invocando este salmo, a ira do Senhor contra você e contra mim, dura só um instante. Porque o tempo inteiro Ele vai estar esperando a sua postura, a sua adoração. O choro pode vir ao anoitecer, mas a alegria vem pela manhã, meus irmãos. A alegria vem. Às vezes, meus irmãos, nós não, sabe, a gente entra às vezes na roda viva da vida, né? Nessa roda viva, e a gente fica meio vulnerável a, sabe, às vezes as sutilezas do inimigo. Mas eu quero te dizer nesta noite, pede ao Senhor discernimento, lembre-se de quem você é e qual é a postura que você tem que zelar por ela, preservar ela, lutar por ela, mantê-la, em todos os níveis, meus irmãos, porque a guerra vai vir, o inimigo vai vir, vai rugir como leão, vai, perseguir, vai, mas o Senhor promete que Ele nunca vai nos abandonar. Seja lá no cárcere, à meia-noite, Ele mandou um terremoto. Não importa qual é a situação que você esteja vivendo, mas lá, quando você possa pensar que, agora já deu, agora deu ruim mesmo, que nada, Ele vai mandar. Se necessário, Ele manda um terremoto, se necessário Ele manda cicio, lembra do cicio lá na caverna? Ele manda um cicio, Ele manda um corvo, Ele manda um anjo, mas Ele nunca manda, preste atenção, se o teu socorro está demorando, escute, se o teu socorro está demorando, é que a tua postura está desalinhada. Se o teu socorro está demorando, é porque está te faltando discernimento. Se o teu socorro está demorando, é porque você está dando ouvido a quem não deve. Coloca o último texto para a gente terminar. É uma palavra que eu quero que você tome por princípio na tua vida. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, meus irmãos? E olha, o Senhor é conosco. Jesus é a nossa pedra angular. Satanás vai se levantar contra mim, contra você, contra nós, contra a igreja, vai se levantar, mas não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Não vai prevalecer. É promessa, é palavra de Deus para a nossa vida. Em nome de Jesus, tome posse disso. Em nome de Jesus, entenda que o inimigo não pode te vencer se você tem a postura certa, a postura de adorador. Ele não vai te vencer. Deus só não vai impedir que as provações venham, mas Ele vai estar contigo, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Então, só para a gente terminar, recapitulando. Primeiro começa com uma advertência, discernimento. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado para quem você está batendo palmas. Segundo, precisamos ter postura e atitude. Precisamos repreender o inimigo. Talvez esteja na tua porta, talvez esteja na sua casa, talvez esteja, e eu não estou falando de pessoas, pelo amor de Deus, eu estou falando de guerra espiritual.
atitude, postura. Eu sou servo do Senhor, que anuncio o caminho da salvação. Esse é você, esses somos nós. Vamos fincar os pés, vamos ter postura, vamos ter atitude, em nome de Jesus. Palavra de fé, palavra de autoridade. Agora precisamos corrigir. O que precisa ser corrigido na sua vida, meu irmão? Porque a bênção de Deus só vem na sequência. Amém, meus irmãos? Deus quer fazer algo sobrenatural na tua vida. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua história. Eu quero que você traga à sua memória aquilo, sabe, aquele campo de guerra que você está vivendo. Talvez aquele cárcere que está que você foi colocado, ou se colocou, sei lá, aquele cárcere. Eu quero que você hoje tome uma atitude. Eu vou levantar a minha adoração, eu vou levantar o meu clamor a Deus, eu vou glorificar a Ele, eu vou parar de ser o resmungão e vou ser o adorador, porque Paulo tinha todo o direito de resmungar. Ele adorou, eles adoraram, contagiou os presos, porque que autoridade teria Paulo para segurar aqueles outros homens? Em nome de Jesus, em nome de Jesus,